Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Esse é mais um vídeo do curso de criação de sites com HTML5 e CSS3 para iniciantes. Nessa aula, nós veremos como preparar nosso ambiente de trabalho para criarmos documentos HTML e CSS com boa produtividade. Ressalto que esse vídeo foi pensado para que você fique confortável, mesmo se estiver assistindo em um celular e mesmo que esteja em um ambiente escuro. Porém, para seguir os procedimentos mostrados no vídeo, é importante que use um computador em um ambiente favorável à sua concentração. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos mais de 600 inscritos no canal pela confiança em meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado rapidamente quando novos vídeos deste e de outros cursos forem postados. Todas as semanas tem coisa nova por aqui. E também não se esqueça de deixar um like se o vídeo for útil para você. Agora vamos ao conteúdo. O editor de código que irei utilizar ao longo do curso é o Visual Studio Code, mas fique à vontade para usar o editor de sua preferência. O que tenho a dizer em favor do Visual Studio Code é que se trata de um editor abraçado pela comunidade de programadores, bastante leve, de código aberto e que possui tudo o que precisamos para codificar nossos arquivos e visualizar o resultado final. Se você ainda não tem o Visual Studio Code instalado, basta entrar no site code.visualstudio.com, fazer o download da versão estável mais atual para o seu sistema operacional e instalar. O Visual Studio Code está disponível para Windows, Linux e macOS. Você pode pausar o vídeo enquanto faz a instalação e voltar aqui ao terminar. Depois de instalar, execute o Visual Studio Code. O meu VS Code está aberto aqui e ele está usando um tema escuro. Se você quiser alterar o tema do seu Visual Studio Code, basta clicar nessa engrenagem aqui e na opção Color Theme e escolher o tema de sua preferência. Eu estou usando esse aqui, Visual Studio 2019 Dark. Uma vez que você tenha escolhido, ele já muda para o tema que você escolheu. Você pode fechar essa página de boas-vindas e agora nós temos que escolher um diretório de trabalho ou uma pasta de trabalho. Eu já criei uma pasta de trabalho para mim, fora do Visual Studio Code, e agora eu vou simplesmente abrir essa pasta que eu criei, clicando no menu File, Open Folder. Aqui eu vou escolher a pasta rapidamente. Pronto, já escolhi aqui minha pasta, vou selecionar. E aí o Visual Studio Code me mostra aqui à esquerda o explorador de arquivos aberto na pasta que nós escolhemos. Se ele abrir novamente a página de boas-vindas, você pode fechar novamente. Se você não quiser que essa página se abra quando o Visual Studio Code for aberto, você pode desmarcar essa opção aqui e ela deixará de ser mostrada na inicialização do Visual Studio Code. Eu vou fechar aqui e agora é o seguinte. O Visual Studio Code é um editor bem fácil de usar. Portanto, eu vou apresentar os recursos que ele possui na medida em que nós formos precisando. Dito isso, nós vamos começar instalando algumas extensões que irão nos auxiliar no processo de criação e visualização dos documentos HTML e CSS que iremos criar. Vamos então começar indo aqui no gerenciador de extensões, que é esse ícone aqui. Eu vou clicar nesse botão e aqui aparecem as extensões. Algumas já estão instaladas no meu Visual Studio Code, porém nem todas são necessárias para a edição de documentos HTML e CSS. Eu vou te mostrar quais são necessárias. Outra questão, se tiver algum botão aqui que não esteja sendo mostrado no seu Visual Studio Code, pode ser por conta de alguma extensão que eu tenha instalado para outra finalidade. Portanto, não se preocupe se isso acontecer. Agora vamos às extensões. Você deve instalar as seguintes extensões. Eu vou pesquisar cada uma delas aqui e vou te mostrar. A primeira delas é o Class Autocomplete. Ele vai mostrar aqui essa, Class Autocomplete for HTML. No meu caso já está instalada. No seu caso aqui vai aparecer o botão Install, basta você clicar e a extensão será instalada. A outra extensão que você vai instalar é a HTML CSS Support. É essa daqui. HTML CSS Support, aqui está na versão 1.10.2. Aí você clica no botão Install também. A próxima extensão é a HTML Formatter. Aqui está essa extensão aqui. Formats HTML Files 0.7.0. A próxima extensão é a Live Server.
essa primeira que aparece aqui, ó, Live Server, é o nosso servidor web leve, local, para nos ajudar a visualizar as páginas que iremos construir. A penúltima extensão que eu vou pedir para você instalar é a Lorem Ipsum. A Lorem Ipsum é uma extensão que gera texto aleatório. Às vezes você está criando um documento e tem que colocar um texto ali para ver como que fica a ocupação daquele espaço. E para você não ter que ficar digitando palavras aleatórias, textos que não têm sentido, o Lorem Ipsum te ajuda nessa questão. Ele gera um texto com palavras parecidas com latim, mas na verdade não é latim, mas cujos tamanhos têm semelhança com as línguas latinas, ou os idiomas que têm o latim como origem. São palavras de tamanho médio para o nosso idioma. Portanto, a disposição das frases fica bem parecida com uma frase digitada no idioma português, por exemplo. A última extensão que eu vou pedir para você instalar é a VS Code-Icons, que é essa daqui. Essa extensão é legal porque ela coloca vários ícones diferentes para os diferentes tipos de arquivo que aparecem no explorador de arquivos, facilitando a identificação rápida de um arquivo, do tipo de arquivo, se é um arquivo HTML, se é um arquivo CSS, se é uma imagem, enfim, ele coloca ícones para centenas de tipos de arquivos diferentes. Feito isso, você pode fechar aqui o gerenciador de extensões e abrir o explorador de arquivos. E agora nós vamos criar nosso primeiro arquivo. Eu vou fechar aqui essa parte de extensões e vou clicar nesse botão para criar um novo arquivo. Cliquei aqui e vou digitar index.html. Observe que ele já colocou aqui o ícone do HTML5 para mim. Isso é graças ao VS Code Icons. Vamos começar criando os elementos mínimos de todo o documento HTML, só para indicar que esse é um documento HTML. Nesse início de curso, eu vou digitar os comandos bem devagar para que você consiga observar em detalhes o que está sendo feito. Com o passar das aulas, eu vou aumentando gradativamente a velocidade com que os códigos são digitados, acelerando o vídeo durante a edição. Vamos começar pela primeira linha de código de qualquer documento HTML. Vou digitar aqui, ó, exclamação, doc, type. Observe que ele já até oferece um completamento desse código para mim, mas eu digitei o código por inteiro. Vou dar aqui um Enter, e em seguida vou colocar HTML e vou fechar. Ele automaticamente coloca a tag de fechamento para mim. Eu vou dar um Enter aqui e vou dar Ctrl S para salvar. No meu caso, meu editor já está salvando automaticamente, mas pode ser que o seu editor não esteja fazendo isso. Se você quiser ativar a opção de salvamento automático do documento, você pode vir aqui no menu File e marcar essa opção Autosave. Agora vamos reiniciar o VS Code para garantir que as extensões que instalamos sejam inicializadas corretamente. Vamos fechar aqui e vou abrir aqui novamente. 2 cliques. Ele é aberto no último projeto em que trabalhamos, ou seja, ele se abre no estado em que foi fechado pela última vez. Se isso não aconteceu com você, abra novamente o diretório e o arquivo HTML que criamos. Agora vamos concluir a estrutura base de nosso documento HTML index.html. Eu vou começar adicionando o atributo lang aqui na tag HTML, lang igual ptbr. Em seguida, eu vou adicionar os dois elementos que ficam dentro do elemento HTML, que são head e em seguida body. Posso dar um Enter aqui e agora eu vou digitar os elementos mínimos que ficam dentro de head. O primeiro deles é uma meta-informação. Vamos lá. Meta char7 igual UTF-8 para indicar o conjunto de caracteres como Unicode de 8 bits. Agora eu vou colocar mais uma meta-informação para indicar que essa página deve ocupar toda a largura disponível se for aberta em um dispositivo móvel, ou seja, a página vai ocupar toda a largura disponível no dispositivo em que estiver sendo visualizada. Então eu digitei aqui meta name igual a viewport e agora aqui em content eu vou colocar largura igual device width, que é a largura do dispositivo, e a escala inicial, initial scale, vai ser de 100%, que é 1.0. Aí eu posso fechar essa tag meta. Agora eu vou colocar a tag de título, title,
e vou colocar aqui um título qualquer. Elementos textuais básicos da linguagem HTML. Esses são os elementos obrigatórios mínimos para uma página HTML. Agora eu vou colocar um conteúdo que fique visível no navegador. Vou colocar aqui um título de primeiro nível. Eu vou repetir o texto do título que vai ficar na aba do navegador. Vou dar um Ctrl+C aqui e Ctrl+V aqui. Para vermos esse documento renderizado no navegador, vamos usar o Live Server, que é uma das extensões que nós instalamos. Você pode acessar o Live Server aqui pela barra de status, clicando no botão Go Live, ou então você pode pressionar Shift Ctrl P e digitar Live e já aparece aqui, ó, Live Server Open with Live Server. Tanto faz, eu vou clicar aqui. Aí está, ele executa e já abre nossa página no navegador padrão. Entretanto, enquanto estivermos aprendendo, e até em algumas situações em produção, não queremos perder tempo alternando a visualização para o navegador sempre que quisermos ver uma página renderizada. Para evitar isso, vamos usar o navegador web interno do VS Code. Vamos voltar ao VS Code então. Agora aqui no VS Code, pressione Shift Ctrl P e digite Browser. Observe que ele já aparece ali para mim Simple Browser Show. Eu vou clicar nessa opção. Ele já pede o endereço do site que eu quero exibir. Nesse momento, eu vou lá no meu navegador, vou copiar o endereço que o Live Server atribuiu ao nosso site e vou colar aqui. Vou fazer isso. Eu copiei, agora vou dar um Ctrl+V aqui e vou dar Enter. E aí está. Ele mostra a mesma visualização que estava sendo exibida lá no nosso navegador. Para ficar ainda melhor, vamos dividir a tela em duas colunas, colocando o editor de código do lado esquerdo e o navegador do lado direito. Para fazer isso, basta ir aqui no menu View, opção Editor Layout e aqui em Two Columns. Agora eu posso fechar aqui o explorador de arquivos e eu vou arrastar a janela do navegador para a coluna da direita. Pronto, agora você pode ir fazendo o seu código aqui na esquerda e o resultado será mostrado em tempo real aqui na janela da direita. Se você quiser aumentar ou diminuir o zoom geral do VS Code, você pode usar a combinação de tecla Ctrl+ e Ctrl-. Eu vou usar aqui o Ctrl+, observe que ele vai aumentando, o Ctrl- diminui. Mas isso acontece de forma geral, inclusive os ícones, a barra de status, a barra de ferramentas e de menus superior. Se você quiser aumentar somente o tamanho da fonte do editor ou diminuir o tamanho da fonte, você pode pressionar Ctrl+, vamos fazer aqui, Ctrl+, e agora você acessa as configurações do Visual Studio Code. Aqui na busca por configurações, você vai digitar Font-Size e dar Enter. E você vai encontrar aqui Editor Font Size. Aqui você coloca o tamanho desejado. Observe que o meu está com tamanho 20. Depois de fazer a configuração, é só fechar aqui e automaticamente a alteração de tamanho refletirá aqui no seu editor. Se você quiser aumentar ainda um pouco mais a área de trabalho aqui do Visual Studio Code, você pode colocá-lo em tela cheia, pressionando a tecla F11. Aí está, o menu superior some e eu ganho um pouco mais de espaço de trabalho. Agora que nosso espaço de trabalho está configurado para maximizar o tamanho e aproveitar melhor todos os espaços, vamos fazer um teste aqui alterando esse texto aqui. Vamos lá, novo título. Observe que automaticamente o resultado foi mostrado aqui no navegador. Tudo em tempo real. E isso, obviamente, vai te permitir detectar problemas de forma muito mais rápida e a evitar erros, porque o resultado do código que você escrever aqui vai ser exibido instantaneamente aqui na direita. Bem, com isso a gente chega ao fim desse vídeo. No próximo vídeo nós continuaremos desse ponto para estudarmos os elementos textuais básicos da linguagem HTML. Não se esqueça de deixar um like se o vídeo foi útil para você. Muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.